Os homens estão mais irresponsáveis e imaturos, mais fracassados e, o pior, estão menos homens. Mas o que está por trás dessa decadência? Por que os homens estão mais fracos? Os homens devem ser os provedores de suas famílias. Essa é a verdade reproduzida desde que o mundo é mundo. Somos nós que precisamos sair e trabalhar para sustentar uma casa, com nossas esposas e filhos. Mas e se essa verdade estiver se perdendo? E se ela já não existir mais? O mundo já não é o mesmo de 100 anos atrás. Na realidade, já não é o mesmo de 50 anos atrás ou de 30 anos atrás. A responsabilidade do homem se perdeu, tanto da parte dos próprios homens, quanto da parte de cobrança da sociedade. Não só isso caiu em desuso, mas o próprio nível de testosterona nos homens vem caindo bruscamente. Uma pesquisa feita com 1.500 homens entre 1987 e 2004 constatou que eles tinham 22% menos testosterona do que as pessoas do sexo masculino do início da década de 80. Segundo os pesquisadores do New England Research Institute, localizado nos Estados Unidos, o declínio dos índices não está relacionado com a idade dos participantes da pesquisa, já que é normal que os mais velhos tenham níveis mais baixos do hormônio masculino. Para eles, a queda foi generalizada e se devia especialmente a mudanças no estilo de vida e fatores ambientais, como estresse e tabagismo. Essa pesquisa foi um choque para boa parte da sociedade quando foi divulgada em 2011, mas ela só atestava e prenunciava um cenário calamitoso para a população masculina mundial. O problema não começou hoje ou ontem. Mais de 10 anos atrás, já era visível que os homens hoje são menos homens. São menos másculos, no próprio sentido literal da palavra. Busque na sua memória e você perceberá que os indicativos estavam lá. O problema é que hoje não são traços, é a realidade nua e crua exposta para todos. Olhe ao seu redor. Repare naqueles que te cercam ou os que são retratados na mídia. Para Ricardo Meirelles, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o achado do estudo do New England já era um consenso entre os médicos. Uma das principais razões, segundo ele, é o aumento no número de obesos. A obesidade causa queda nos níveis de testosterona e isso favorece o acúmulo de gordura. É um círculo vicioso perverso. Menos hormônio aumenta a formação de gordura. O excesso de gordura também pode fazer com que o hormônio testosterona seja transformado em estrogênio, hormônio feminino. A Organização Mundial da Saúde calcula que 39% dos homens têm sobrepeso e 11% são obesos em todo o mundo. As consequências são diminuição de libido, disfunção sexual, perda óssea, anemia e alterações no humor. Não é preciso muito para entender por que é ruim para qualquer homem que ele se desenvolva disfunção sexual por conta de seu hormônio natural estar em níveis baixíssimos. Pesquisa realizada pelo Datafolha, com 1.813 homens brasileiros de 18 a 70 anos, mostra um preocupante quadro da disfunção erétil no país. 38% dos entrevistados afirmaram ter sofrido do problema em algum momento entre 2019 e 2021. Entre esse grupo com problema de disfunção, mais da metade afirmam evitar relações por cansaço físico e estresse emocional. Ou seja, a parcela da sociedade que antes se destacava por força física e um maior grau de controle emocional está sofrendo justamente pela falta desses dois aspectos em suas vidas. Aliás, o controle emocional, tanto em excesso quanto em escassez, é um ponto central para entender os problemas do homem moderno, mas já já a gente chega lá. Ninguém aqui precisa mentir. Todos queremos parecer homens de respeito perante a sociedade, ainda que muitos de nós falhemos em atingir esse objetivo. Mas a queda não é só de testosterona, é de espermatozoides também. A concentração de espermatozoides liberados durante a ejaculação caiu 51% nos últimos 50 anos, de acordo com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Os pesquisadores calcularam que nos anos 1970, os homens tinham em média 101 milhões de células reprodutoras por milímetro de sêmen, em média. Esse valor hoje é de 49 milhões. E esse é um fenômeno global, embora seja mais acentuado na Europa e nas Américas Central e do Sul. Os especialistas apontam ao menos 5 causas para esse fenômeno, como elas a já citada obesidade, onde os quilos a mais promovem um verdadeiro pacote de mudanças maléficas aos espermatozoides, como a própria queda de testosterona, o uso e abuso de substâncias danosas como álcool, cigarro, vape, anabolizantes e entorpecentes também afetam a saúde dos gametas masculinos. O exemplo mais citado entre os especialistas é o da reposição de testosterona feita por meio de injeções, usada indiscriminadamente como uma maneira de ganhar músculos.
Quando a reposição do hormônio é feita sem uma indicação bem definida, o organismo entende que não há mais necessidade de produzi-lo naturalmente. Com isso, os testículos podem até atrofiar e a contagem de espermatozoides no sêmen acaba zerada, numa condição conhecida na medicina como azoospermia. Mas existe ainda uma outra causa para a queda dos espermas: o uso de computador. Isso mesmo que você ouviu. Estudos publicados na última década revelaram que o hábito de ficar com o notebook no colo representa um risco a mais para a fábrica de gametas. Isso porque a bateria do aparelho esquenta e pode acabar cozinhando os espermatozoides. Outros hábitos relacionados a temperaturas mais altas também representam riscos à reprodução, como longas horas em saunas. Os especialistas também chamam a atenção para uma série de compostos tóxicos conhecidos genericamente como disruptores endócrinos. Na lista entram poluentes detectados na atmosfera, além de plásticos e pesticidas. Além dos fatores ambientais e comportamentais por trás da queda nos espermatozoides, há duas questões que também contribuem para o fenômeno, como a genética e o fato dos homens buscarem a paternidade cada vez mais tarde. Biologicamente, estamos piores do que nunca. Poucas são as exceções. Talvez você seja uma, talvez não seja, talvez você esteja querendo deixar de ser. Mas o problema do homem deixando de ser homem é muito mais complexo do que os índices de testosterona mostram. Quando falamos do contexto psicológico e social, o problema é muito pior. Os homens estão mais femininos. Basta olharmos para a sociedade ao nosso redor e perceber o processo de feminização do sexo masculino. Talvez isso esteja acontecendo com você, ou com seu filho, ou com seu neto. Não muito tempo atrás, o famoso cantor britânico Harry Styles apareceu na capa da conceituada revista Vogue. Contudo, suas roupas foram mais destaque do que ele em si. Isso porque o cantor aparece ostentando com naturalidade blusas, vestidos e saias femininas. Para muitos, essa atitude foi vista como uma conquista, mostrando que o mundo não precisa de regras para roupas, onde todos, sejam homens ou mulheres, podem se vestir da forma que querem. Até mesmo a namorada do cantor, a atriz e diretora Olivia Wilde, elogiou a atitude do cantor. Ela disse o seguinte: "Para mim é muito moderno. Espero que esse tipo de confiança, como o homem que Harry tem, desprovido de qualquer traço de masculinidade tóxica, seja um indicativo para as futuras gerações. É muito poderoso redefinir o que é ser um homem confiante. Ele é uma grande inspiração para a nova geração. Eu acho que é revolucionário." Observe pelas palavras dela como o ato dele se vestir com roupas femininas é revolucionário. E mais do que isso, deveria moldar o mundo. Ou seja, se você é um homem que se recusa terminantemente a usar roupas femininas, você está apenas praticando uma suposta masculinidade tóxica. A capa da Vogue é apenas uma de diversas iniciativas nos últimos anos que buscam desconstruir o que é ser homem e aproximar cada vez mais os homens do universo feminino. Há um enorme esforço para enaltecer e valorizar homens com traços e comportamentos cada vez mais femininos. A desconstrução da essência da masculinidade causará uma confusão cada vez mais devastadora na cabeça das novas gerações. Não existe espaço para preconceito na sociedade, mas também é importante admitir que cada gênero tem características e papéis específicos no mundo. Homens e mulheres sempre tiveram papéis complementares ao longo da história, cada qual com sua importância. O homem sempre foi o provedor e o que tomava mais riscos pelo bem de sua família. Se você retirar os atributos masculinos mais latentes, é natural que as gerações futuras se vejam cada vez menos como homens maduros e responsáveis. Se você desconstrói um homem ao ponto dele se esquecer como ser um homem, como esperar que ele haja feito um? Tirar a hombridade só o fará ser mais irresponsável e imaturo, sem qualquer vontade de formar uma família ou pelo menos alcançar algum sucesso pessoal. Não há dúvida de que, com o progresso do mundo, a melhoria da qualidade de vida e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, os papéis de homens e mulheres também começaram a sofrer mudanças. Essa evolução é natural e pode ser benéfica para ambos os sexos. No entanto, isso não é o suficiente para progressistas cada vez mais radicalizados nos dias de hoje. Para eles, o homem precisa se desfazer de qualquer característica natural masculina. Ele precisa ser emasculado. Por isso eu digo a você, não há nada de errado em ser um homem masculino. O problema é ser um homem ruim. Mas mesmo você sendo uma boa pessoa, a sociedade o está punindo apenas por ser homem. Por que agir como um homem numa sociedade que o pune por ser homem? É importante tomar cuidado com o vitimismo constante do mundo moderno, mas também não podemos ignorar os fatos. Os homens continuam dominantes na sociedade? Sem dúvida. Mas essa mesma sociedade ainda pune as pessoas do sexo masculino das mais diversas formas, mesmo quando eles não fizeram nada de errado. Um bom exemplo é a supressão dos seus sentimentos. Quem nunca ouviu a frase "homem não chora"?
Esse é um clássico da língua portuguesa, que chegou até mesmo a ser incorporado em músicas virais. A frase por si só já demonstra quais são as expectativas sociais postas sobre você. Quantas vezes você já se sentiu seguro para contar sobre como está se sentindo? Quando teve um dia ruim e precisou desabafar? É muito natural que as pessoas pensem que homens não têm problemas emocionais como as mulheres, mas essa é uma percepção completamente equivocada. Homens choram e sofrem pelos mais diversos motivos, ainda que eles guardem em silêncio tudo isso, com medo da humilhação pública. Essa é a grande hipocrisia da sociedade moderna. Querem que homens sejam mais femininos, mas apenas num senso estético. Afinal, no momento em que demonstramos qualquer sensibilidade, somos taxados de fracos e devemos agir como um homem, como se ser do sexo masculino automaticamente te impedisse de derramar lágrimas, sentir frustração, tristeza ou qualquer outro sentimento do tipo. Acredite se quiser, homens também são alvos de abusos físicos, verbais e sexuais. Em 2017, veio à tona a história do assédio sofrido pelo ator Terry Crews, que atuou em produções como Todo Mundo Odeia o Chris, Brooklyn Nine-Nine e As Branquelas. O astro de Hollywood contou como os bastidores da produção de filmes e séries nos Estados Unidos estava infestado de crimes de assédio, onde não apenas mulheres eram os alvos, apesar de serem a maioria. Terry Crews destacou como sofreu assédio sexual e como essa era uma constante em Hollywood, mas que muitos homens optavam por ficar em silêncio. Esse é apenas um caso dentre múltiplos, milhares de outros, onde homens são assediados, abusados e estuprados em silêncio. Mas que homem levantará a voz para afirmar que sofreu um desses crimes, que foi a vítima? Ele pode até querer, mas todo o ambiente em volta dele o estimula a não fazer isso. O próprio ator, que teve a coragem de expor tudo o que aconteceu, foi ridicularizado pelo público e por outros artistas, provando mais uma vez que não existe qualquer tipo de empatia para a dor masculina. Para a sociedade, o homem precisa sofrer em silêncio. Do contrário, ele é fraco. Do contrário, você é fraco. Você se torna menos homem apenas por mostrar qualquer sinal de vulnerabilidade. Mesmo que essa vulnerabilidade tenha sido perpetrada por outro homem, que por qualquer razão que seja, tenha se aproveitado de você, como foi o caso do ator Terry Crews. Além disso, existe toda a questão enraizada na sociedade de que um homem não pode ser abusado por uma mulher. Esse é mais um conceito equivocado e, de certa forma, perturbador. Não só homens abusam de outros homens, como mulheres podem abusar deles também. Claro que isso representa uma pequena faixa comparado ao total de crimes sexuais, mas nem por isso devemos esquecer que coisas assim acontecem, mais do que muitos querem admitir. E se homens que sofreram na mão de pessoas do mesmo sexo já precisam guardar tudo para si, imagine aqueles que foram vítimas do sexo feminino. Ora, se você praticou algo com uma mulher porque foi forçado a isso, sua masculinidade é imediatamente diminuída ou negada pela sociedade. Você não é mais considerado homem porque foi vítima de um crime brutal. Na verdade, se foi vítima de um estupro por parte de uma mulher, é capaz de dizerem que você teve muita sorte. São muitos os casos de professoras que mantiveram relações até mesmo sexuais com alunos adolescentes. E quando você parava para ver a reação das pessoas, elas estavam falando como queriam ser aquele aluno. Percebe a perversidade dessa linha de raciocínio? Naturalmente, isso gera consequências. A principal delas, o medo da humilhação e ridicularização pública. Ninguém quer isso. Mas existem consequências ainda mais preocupantes, onde fica escancarado que a desvalorização da dor masculina tem um efeito colateral devastador. Eu digo isso por conta de uma simples estatística, mas que elucida bastante essa questão. A maior parte das pessoas que tiram a própria vida são homens. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, foram registrados 97 mil casos de pessoas que tiraram a própria vida no ano de 2019. Desse número assustador, 79% eram homens. Isso é absolutamente alarmante. Não é uma simples maioria, é uma maioria esmagadora. Falando especificamente do Brasil, os números são muito similares, com os homens respondendo a 76% dessas fatalidades. Inclusive, em todos os anos de registro no Brasil, a faixa etária dos 15 aos 29 anos é a mais afetada pelo suicídio. Um estudo da Universidade de Brasília destacou que uma das principais diferenças de gênero nos registros de violência autoprovocada é o fato de que os homens guardam para si os seus problemas de saúde, especialmente o sofrimento mental. Essa afirmação só vai ao encontro do que venho falando para você de como o sofrimento masculino é menosprezado. Se ele não falar, como será ajudado? E se quando ele fala, é ridicularizado, como ele conseguirá curar seus problemas? A resposta é que muito possivelmente ele não consiga. E isso é uma tragédia por si só. Nem sempre a ideação suicida está relacionada à depressão, mas é comum que as duas coisas estejam relacionadas. Entre os homens, a dificuldade de admitir que está com depressão ou em identificar os sintomas de depressão se tornam obstáculos para a prevenção do suicídio. Não se envergonhe pelo que você é, mas também não se vanglorie por seus defeitos. Apenas haja feito um homem.
Seja forte, provedor e protetor. Mesmo que a sociedade lhe diga que você deva ser mais fraco, que seus sentimentos não importam e que você é tóxico como uma usina nuclear. No fim das contas, o que importa é ser uma boa pessoa. O que importa é ser um homem bom. Problemas financeiros também são uma grande causa de depressão e ansiedade hoje em dia. Mas o que podemos fazer para mudar isso? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!